Nanatsu no Taizai, capítulo 321. Ele chegou para enfrentar o terror, a fúria, o Deus. Dane-se o que você é. É o Scanor que chegou, velho. E agora os 7 pecados capitais estão reunidos. Claro que dentro dessa reunião teremos subgrupos com objetivos diferentes, almejando a vitória. E a vitória não é simplesmente matar o Rei dos Demônios, afinal ele está no corpo dos Eldris. A vitória é salvar os Eldris. Então vamos analisar, vamos teorizar, vamos agora! Lembra de seguir o Oblu no Instagram e no Twitter e já vai dando um soco de Scanor aí no like! Se inscreve no canal também para mais Nanatsu no Taizai. O mangá pode estar na sua reta finalíssima, mas o anime vai voltar em outubro com a 3ª temporada, A Fúria dos Deuses. Olha só! Mas bom, eu gostaria de começar esse vídeo comentando alguns comentários sobre a narrativa atual de Nanatsu no Taizai que eu observo aqui e ali no Twitter, no Instagram. Algumas pessoas estão achando tudo muito previsível, mas não é a ordem dos acontecimentos que importa, é como eles estão sendo contados. Por exemplo, todo mundo esperava que o Scanor iria chegar aí na batalha, certo? Como é que o Nakaba Suzuki fez isso? Ele não preparou as 5 últimas páginas ou as 3 últimas páginas para a chegada do Scanor. Ele não saiu destruindo tudo, ele não teve uma frase de efeito. Você tá lendo quando de repente a galera percebe que o Scanor tá lá, parando o golpe de espada do Rei dos Demônios. E isso é impactante. O Nakaba Suzuki, ele tem um conhecimento pleno do impacto que os personagens que ele criou causa no público. Então, ó, só vou mandar o Scanor aparecendo aqui. Ele não precisa mandar uma frase de efeito, ele não precisa humilhar o vilão com algum dizer típico do Scanor, né, com todo o seu orgulho. Basta ele aparecer que o hype será criado. E foi. O começo do capítulo é bem interessante porque o Nakaba Suzuki apresenta umas sutilezas em relação ao lago de Salisbury. O Ban chega lá, né, ele pula da cabeça de uma das Indras até o Meliodas e ele acha estranho porque ele tá andando sobre as águas do lago. Então, eu tava pensando que o lago era rasinho, mas não é. Só que geral consegue andar nesse lago. São sutilezas, né, do Nakaba Suzuki para demonstrar a concentração mágica. E acredito que é importante a gente estabelecer uma coisa. Aquele lago, ele tá sendo importante, mais importante para o Rei dos Demônios. Porque cada um tem seu tanque de poder mágico. Só que o tanque de todo mundo tá cheio. Eles estão gastando durante a luta contra o Rei dos Demônios. Mas o Rei dos Demônios, ele tava com um tanque lá embaixo e só tá recuperando, ao ponto que ele consegue lutar com o Ban, Meliodas, o King, e a gente vai falar disso já já. O Ban, ele tá ali porque ele quer ajudar o Meliodas a salvar os Eldris. Ele não quer resolver toda essa problemática facilmente matando o Rei dos Demônios que tá no corpo dos Eldris. Eu até tava vislumbrando que o Nakaba Suzuki poderia movimentar as peças para nos mostrar de repente um Ban atual contra o Meliodas atual, para medir forças, né? São acontecimentos até interessantes do mangá. A gente já viu o Meliodas lutando contra o Scanor, o The One, então a gente fica querendo ver mais. Como é que o Meliodas, com esse modo de armadura dourada, com a vestimenta branca, se sairia contra o Scanor no The One? Né? A gente já viu que Meliodas no modo assalto conseguiu ali se equiparar ao Scanor no The One. Ele precisou dar um golpe, mas logo depois o Scanor se ferra, né? Mas era uma luta bem equilibrada. Ainda assim a gente fica querendo ver. Mas esse cenário provavelmente não será mostrado porque os pecados estão em sintonia. Eles querem, o Ban, todos os 5 que chegaram agora, o Scanor no final, eles querem ajudar o Meliodas. Então, o objetivo é fazer bem ao capitão. Eu acho tão bonito, né? Porque o público do Oblu costuma me chamar de capitão. Eu acho isso bem lindo, por conta de One Piece, que é um mangá de piratas, né? E no próprio One Piece a gente não vê muito os Mugiwaras chamando o Luffy de capitão. A gente vê mais essa expressão sendo usada aqui em Nanatsu no Taizai. Então eu sinto uma conexão entre esses personagens, tipo, como se os outros 6 pecados
fossem tipo o público do All Blue e eu, o Meliodas, sabe? Eu gosto muito dessa relação entre eles e como eles se dedicam ao capitão e como o capitão se dedica a eles. Daí o Meliodas nega essa ajuda do Ban. Ele acha um absurdo tá metendo os amigos dele naquele tipo de problema. E o Ban, ele manda uma real. Véi, batesse com a cabeça, tu voltou do purgatório pra quê? Não foi pra viver feliz com a princesa, com a Elizabeth? Aí tu voltou do purgatório pra vocês dois morrerem agora. Isso não adianta nada. E aí o Meliodas leva esse sacode do Ban, né? E aí, cada pecado capital vai complementando. A Diane é que não diz muita coisa nesse capítulo, não curti a participação dela. Mais uma vez, eu acho que ela é o pecado capital menos explorado pelo Nakaba Suzuki. E a Merlin manda a melhor frase de efeito dos pecados capitais. Eu já enganei deuses antes, o Rei dos Demônios e a Divindade Suprema. Então, bem que eu poderia adicionar, tipo, matei um deus no meu currículo. Véi, a mulher é ousadia e alegria e o clima é esse, vamos se unir, meu irmão. Aí chega o tabacudo master, o capiroto. Eu sou a morte, eu sou o terror, eu sou um deus. Tabacudo demais, véi, esse Rei dos Demônios. Aí vem o cara com as cabeças da Indra, véi. A Indra da dádiva, né? Pra mim, no momento da primeira leitura, vocês podem perceber isso lá. Eu fiquei tão impressionado com essa cena porque eu achei que o Rei dos Demônios transformaria cada cabeça de Indra num demônio poderoso. Sabe o Saibaman lá do arco dos Saiyajins? Quando eles vão lutar contra o Nappa e o Vegeta, que tem os Saibamans, etc. Tava achando que ia ser uma vibe daquela, tipo Cell Júnior, mas não tipo um Ctrl-C, Ctrl-V do Rei dos Demônios. Demônios diferentes, sabe? Ia ser uma pegada com um design bem arrojado, como o Nakaba Suzuki sabe fazer. Mas aí não, ele apenas dispara, né? Ele se aproveita do poder mágico que ainda resta naquelas cabeças, porque a Indra da dádiva tá viva ainda. Os pecados arremessaram o bicho vivo. E aí ele pega aquele poder mágico junto com o dele e manda pra cima dos pecados, velho. Só que aí rola o teletransporte da Merlin pra trás do cara. Quando ele se liga, ele manda o The Ruler. Então, é uma sequência muito impressionante, porque você vê uma coreografia nessa batalha em relação aos ataques, sendo baseada nas técnicas inerentes aos personagens. Tipo, por que que as cabeças da Indra voltaram pra trás do cara? O teleporte da Merlin, que a gente tanto conhece. Por que que não fez efeito? O The Ruler, que já voltou a ser ativado no capítulo passado. Então, eu fico muito impressionado pela maneira como Nakaba Suzuki dispõe das peças, como ele não dá ponto sem nó. Muita gente tava achando que o mangá tava se encaminhando pro final com um monte de ponta solta, eu incluso. E aí veio uma rasteira. O Cassius Medawá deu uns spoilerzinhos lá no Twitter do All Blue, né, dizendo que não ia acabar. E eu, oxe, meu irmão! Tanto é que não acabou e a gente tá vendo essa luta. Eu acredito que algumas pessoas estão achando repetitivo o fato de todo mundo tá lutando com o Rei dos Demônios. Foi isso lá por volta do capítulo 300. Então agora, capítulo 320, a mesma coisa. Mas eu acho que vai ter muita reviravolta, tá, galera? Ao ponto que a gente vê como o Rei dos Demônios tá forte em relação aos pecados, né? Então eu acho que vai chegar aí a Divindade Suprema, o Arthur também, a Mama Hawk já fez uma profecia, né? Então parece que vai ser nos moldes da batalha anterior, mas teremos elementos surpresa. Só pra a gente se situar, né, já que falamos do The Ruler, é importante a gente estabelecer que essa técnica mágica de assinatura do Rei dos Demônios, ela converte dano em cura e fortalecimento e converte cura em dano. Ou seja, se você joga um ataque da Chansey dos Pokémon, cura o HP, ele se lasca, na verdade. Se você dá uma porradona nele, aí ele se cura. Você tem que saber jogar direitinho, só que o cara, ele consegue ativar e desativar a técnica. Um dos melhores momentos do capítulo é quando a Elizabeth, sabendo que o The Ruler voltou e que o Rei dos Demônios já tá usando contra a galera, ela decide mandar um revigorar pra cima dele. Você vê a magia indo pra lá, na direção do Rei dos Demônios, e aí é que a galera relembra, né, que ele pode desativar, e ele vem sorrindo pra cima da magia da Elizabeth. E aí, ele seria curado, de verdade. A cura ia servir como cura, porque ele desativou o The Ruler. Só que isso tudo era uma distração. A magia de cura da Elizabeth estava camuflando uma magia de ataque potente da Merlin, provavelmente um Exterminate Ray. Ou seja, se ele desativou o The Ruler, o dano ia ser dano, tudo ia funcionar normalmente. E ele até leva um dano no braço.
É aí que ele começa a puxar a espada. Daí temos uma sequência muito boa de movimentos, galera. Eu gosto muito quando o autor desenvolve os poderes de um personagem, e aqui a gente vê que todos os poderes foram muito bem desenvolvidos e eles vão sendo usados estrategicamente em paralelo uns com os outros por conta dessa sintonia entre os personagens. É por isso que Nanatsu no Taizai continua me impressionando. Como eu sempre digo, separa o joio do trigo, tira o Zete, joga pra lá isso, que é deprimente, eu detesto, eu acho bizarro, mas os personagens, o carisma, as batalhas, a narrativa, pô, esse mangá é muito bom. Bom, toda a sequência que se segue é a seguinte, começa com o Gauther e Meliodas precisando adentrar a mente dos Eldris. Só que aí o Rei dos Demônios não quer que isso aconteça. Olha só a primeira dica, né? Do Nakaba Suzuki, quando ele vai pra cima dos pecados, né? O Rei dos Demônios, ele dá um chega pra lá no Meliodas. Beleza que o Meliodas nem no modo de assalto tá, no modo de combate, né? Mas ainda assim o Meliodas tá bem forte, ele já tá com a marca dos demônios ativada. O Ban é o Ban pós-purgatório com seu tesouro sagrado, o Kaure-Chause. O Ban levou um chega pra lá, do Rei dos Demônios. E o King tá com o Despertar das Asas. O King é o menos forte dos três, mas ainda assim, diante dessa situação, o Rei dos Demônios deu um chega pra lá em cada um, para ir em direção ao Gauther. Isso prova o quanto o Rei dos Demônios está forte e acumulando ainda mais poder, né, de maneira exponencial. Agora, para ele ter ido tão rápido para cima do Gauther, é porque o Rei dos Demônios sabe que o Zeldris está vivo. Então, ó, no capítulo passado, ele blefou. O Zeldris já era. A Elizabeth não estava mais sentindo o Zeldris. O Rei dos Demônios, ele confirma isso, mas foi um blefe. E o Meliodas tem uma fé aí, né? O Ban, ele age rápido, e ele consegue pegar a Elizabeth, a Diane e o Gauther, que não conseguiriam se proteger a tempo, né? A Diane não fez muita coisa nesse capítulo, só foi salva, conversou com a Elizabeth, miga sua louca, tá ligado? Mas se resumiu a isso. A Merlin se teletransporta, o Ban não precisou salvar a Merlin, e o King manda um Pollen Garden em todo mundo. É incrível essa defesa, porque o Rei dos Demônios está lá, martelando, batendo com tudo na espada e não trinca, né? Mas, claro, que uma hora ou outra vai quebrar. É aí que novamente vem o trio Meliodas, Ban e King indo pra cima. Eles querem arranjar um tempo pro Gauther conseguir se concentrar e mandar o golpe no cara. É mais que se concentrar, né? O Gauther vem da concentração. Ou ele tem que ser preciso, velho. O Rei dos Demônios tá rápido. E aí no meio de todo o movimento do Rei dos Demônios, ele tem que atingir a cabeça do cara pra o Meliodas poder entrar lá, né? Então, imaginem só, que o Rei dos Demônios está conseguindo lutar contra Meliodas, King e Ban. Imagina quando o Meliodas entrar na mente dos Eldris com o Gauther. Porque aí, ó, subtrai o Meliodas. Vai precisar lutar contra o Rei dos Demônios, o Ban e o King. Eles vão dar conta enquanto o Meliodas tá lá resolvendo toda a problemática, velho. Só que eu acredito que vão. Porque no final do capítulo chega o cara com um golpe de espada. O cara ia mandar na cara do Meliodas. Chega o Scanor, sem dizer nada, velho. Só tem nota do editor. E a nota do editor é muito boa. Os mais fortes chegam por último, né? Tipo, o Scanor tá lá em cima. Então que massa, galera. A gente tem esse cenário aí com o time completo. Os 7 pecados capitais e a Elizabeth. O nome do capítulo 322 se chamará A Voz que Chama pelo Seu Nome. Fico me perguntando, será o Meliodas? Foi a minha ponderação na primeira leitura. Mas também pode ser a Gelda. Eu acredito que deve ser um deles o dono dessa tal voz que chamará pelo nome dos Eldris, que tá lá se entregando cada vez mais, né? Então, o Ban, o King e o Scanor vão lutar contra o Rei dos Demônios. Diane, Merlin e Elizabeth vão proteger os corpos de Meliodas e Gauther, então vai ser uma força-tarefa feminina. Enquanto isso, Meliodas e Gauther vão estar na mente dos Eldris. Claro que haverá um desafio, eu não sei se o Meliodas precisará lutar contra uma forma do Rei dos Demônios ali na mente dos Eldris, ou até contra o próprio Eldris, de repente. Mas eu tô achando que isso tudo vai se desdobrar para Meliodas e Eldris contra o Rei dos Demônios na mente dos Eldris, enquanto por fora tá o Ban, o King e o Scanor contra o Capiroto Master. E ainda tem os fatores surpresa.
Arthur e a Divindade Suprema, que devem chegar aí, porque o Nakaba Suzuki não dá ponto sem nó e a Mama Rock já fez a previsão. Agora quero ver os comentários de vocês, beleza? Deixa aí embaixo e até a próxima!